Aninha, agora é a tua vez. Né? Você já não queima o dedo, né? Não, mas não é para queimar o dedo mesmo, né? Tá, pode acender ali. Põe naquela vela lá, daí. Isso. Aí, opa. Agora para em cima aqui. Ao meu Salvador bondoso, Jesus Cristo, Rei gracioso, sobre todos poderoso, canta em glória, terra e céus. Obrigado, Aninha. Muitos podem achar estranho sendo aceso as velas, mas o bacana seria se todo dia fosse Natal, né? Todo mundo sempre na esperança da vinda de Jesus. Eu gostaria de começar lendo em Evangelho de João 1, de 1 a 5 e o versículo 14. Quem quiser acompanhar. A palavra da vida. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte de vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Eu sempre acho bonito quando a gente fala de luz e escuridão. Na realidade, a escuridão não existe. Existe a luz. Onde não tem luz é a escuridão. Então, são coisinhas assim que a gente não percebe, mas pense um pouquinho. Se não tivesse luz, daí é escuridão, né? Mas a escuridão com luz não existe, né? Então, que isso seja um pensamento que a gente possa levar, e o que a Aninha fez aqui de acender a vela de Natal, que o Natal seja constante em nossas vidas. Vamos começar com a oração? Bondoso Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, pela sua presença, como nós lemos, pela tua palavra, mas também pela tua existência, que tu fizeste donada a tudo, Senhor. Obrigado por essa bênção, obrigado, Senhor, por podermos estar aqui com vida para louvar e engrandecer o teu santo nome. Também que quem está em casa, Senhor, que possa também meditar sobre isso. Aceite o nosso culto, aceite as nossas vidas, Senhor, para que possamos ter sempre esse Natal constante em nossas vidas, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, nos guarde nesse dia e também esteja com todos aqueles que precisam de Ti de maneiras especiais. Tu sabes como está cada um, às vezes são enfermidades, mas também podem ser doenças espirituais, Senhor. Faça com que cada um possa ser confortado com a sua existência na vida deles também. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Bom dia a todos. É bom a gente estar aqui para louvar o nome do nosso Senhor nesse domingo, que é o primeiro domingo que nós chamamos no calendário da igreja, o primeiro domingo de Natal. Então, durante agora as próximas semanas,
nós vamos caminhar no primeiro, segundo, terceiro domingo de Natal, até então nós chegarmos no Pentecostes. É um tempo bonito porque nós também, como igreja, nós podemos manter os nossos olhos ainda voltados para Jesus, o seu nascimento, a sua vida, o início do seu ministério. É um tempo que a igreja se recorda ainda do Natal, para que essa data não seja uma data apenas que nós comemoramos num dia, celebramos com a família, temos uma ceia, mas depois passa, a vida continua, nos esquecemos de tudo aquilo que significou a história da salvação, do Deus que se fez homem, e isso passa na nossa vida e se torna às vezes algo distante, em que nós não temos mais nem certo a lembrança de tudo aquilo que foi a obra de Deus, o Deus que se fez homem. Então que nós possamos hoje também, nesse primeiro domingo, continuar recordando da história do Natal. E a nossa liturgia hoje é uma liturgia mais tradicional, com hinos, e hinos esses também, hinos de Natal. Por isso vocês poderiam pegar, com a ajuda dos diáconos, os nossos hinários, que os hinos estão no nosso hinário, os hinos para esta manhã. Vamos nos colocar em pé e vamos todos juntos, com uma oração silenciosa, preparar o nosso coração para este culto. E também nesta manhã, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que é fiel de geração em geração. Amém. Graça e paz a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, vindas de Deus o nosso Pai, de Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, na comunhão com o Espírito Santo. Amém. Vamos cantar, então, o primeiro hino para esta manhã, o hino 38, que diz: Eis um anjo proclamou o primeiro Natal. Vamos cantar o hino de número 38. Natal para pobres pastores num campo em Belém, seu rebanhos aguardar, ouvem voz celestial, anunciando a mensagem que a graça contém. Natal, 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 Cristo nasceu, nosso Rei divinal. De repente, eis que no céu bela estrela surgiu, e no oriente se alteia com raro fulgor. Veio à terra qual clarão que no céu reluziu, muitas noites ainda em fulgente esplendor. Natal, 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 Cristo nasceu, nosso Rei divinal. Tendo visto a clara luz dessa estrela sem par, logo os magos partiram do oriente a seguir, como quem procura um rei que devesse
chegar a Israel para antiga promessa cumprir. Natal, 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 Cristo nasceu, nosso Rei divinal. E a estrela apareceu e os reis magos guiou pela estrada Belém, rumos certos conduz. E chegando ali por fim, eis a estrela parou, mesmo acima da casa em que estava Jesus. Natal, 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 Cristo nasceu, nosso Rei divinal. Esses magos com afã e com grande temor, reverentes entraram naquele lugar para ofertas liberais e de raro valor, como incenso, ouro e mirra ao menino entregar. Natal, 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 Cristo nasceu, nosso Rei divinal. E com eles vamos nós, com sincero fervor, tributar homenagem quem nos amou, adorar de coração o Supremo Senhor, que morrendo na cruz nossas almas salvou. Natal, 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 Cristo nasceu, nosso Rei divinal. Os irmãos podem sentar. Vamos orar mais uma vez, todos juntos. Senhor nosso Deus, amado Pai Celeste, nós estamos mais uma vez na Tua presença. É domingo, é dia de culto, dia de louvar e engrandecer o Teu nome, dia em que a igreja pode se reunir para junta cantar louvores a Ti, como cantamos neste hino, um hino em que olhamos para a história da encarnação, do Verbo que se fez carne, do Deus que se fez homem para nos salvar. Como é bonito, Senhor, podermos olhar para a história da redenção e vermos que o Senhor veio ao nosso encontro. Enquanto no mundo todas as outras religiões, o ser humano tenta de todas as formas alcançar, colocar os dedos no céu, no cristianismo é diferente. É o Senhor que vem até nós. O Senhor é que desce para se encontrar com seres humanos tão pequenos como nós, e habitar entre nós, como foi com Jesus Cristo, Teu Filho. Pedimos ao Senhor que neste domingo nosso coração possa estar voltado para Ti, e que isso nos impulsione a tomarmos uma decisão também, uma decisão verdadeira de querer andar na Tua presença. Queremos ter um ano, um 2021 que se aproxima com o desejo de estar junto de Ti. Não apenas confessando que somos cristãos, mas vivendo como cristãos, hoje e sempre. Venha ao nosso encontro então, ó Deus, e perdoa-nos dos nossos pecados, porque tantas vezes nos afastamos de Ti por conta
da nossa rotina, por conta daquilo que o mundo nos oferece e nos apresenta como sentido para a alegria, por conta da correria, tantas vezes, dos nossos trabalhos, por conta também, tantas vezes, das mágoas que estão instaladas no nosso coração, por conta de brigas, de distanciamentos, mas que o Senhor possa nos perdoar e nos trazer para perto de Ti. Pedimos ao Senhor, venha ao nosso encontro, se presente em nosso meio nesse culto também e recebe o nosso louvor. E abençoe de modo especial todos aqueles irmãos e irmãs que nos seus lares também estão louvando o Teu nome, acompanhando este culto através da internet. E que isso possa ser um momento também onde os nossos corações possam estar unidos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Vamos cantar ainda o hino 17. Eis dos anjos. Harmonia, cantam glórias a Jesus, paz aos homens, que alegria, paz com Deus em plena luz. Ouçam, povos exultantes, erguem salmos triunfantes, aclamando seu Senhor. Nasce Cristo Redentor, toda a terra e os altos céus cantem sempre glória a Deus. Cristo eternamente honrado, do seu trono se ausentou. Cristo entre homens encarnado, Deus conosco se mostrou. Que sublime divindade e que excelsa humanidade, salve glória de Israel, luz do mundo, Emanuel. Toda a terra e os altos céus cantem sempre glória a Deus. Cante o povo resgatado, glória ao príncipe da paz. Deus em Cristo revelado, vida e luz em vindo traz. Nasce a fim de renascermos, vive para revivermos. Rei, profeta e Salvador, vem todos com servor. Toda a terra e os altos céus cantem sempre glória a Deus. Vamos fazer a leitura juntos do Evangelho de Lucas, capítulo 2, 1 a 7. Vamos fazer a leitura responsiva desse texto. Lucas, capítulo 2, versos 1 a 7. Uma leitura responsiva. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade.
Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida. E aconteceu que, quando se achava em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Vamos cantar ainda o hino 43, Surgem Anjos Proclamando. Surgem anjos proclamando paz na terra, Deus louvor. Anunciam jubilando, eis nasceu o Salvador. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Vão alegres os pastores ver o menino celestial e acrescentam seus valores ao louvor angelical. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Berço de lhe foi dado, mas do céu lhe vem louvor. Tanto Deus nos tem amado, que se inclinou ao pecador. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Povos todos adorai-o, glória a Deus também dizei, vossas vidas entregai-lhe, e dando vão de rei. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Para a nossa reflexão de hoje, nós vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 2, os versos 1 a 6. Mateus 2, 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 2, 1 a 6. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel.
Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o menino, o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Vamos mais uma vez orar, preparando o nosso coração para receber a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus, amado Pai Celeste, nós estamos louvando o Teu nome nesta manhã, no primeiro domingo, depois pós-Natal, louvando o Teu nome por Cristo Jesus. Cristo Jesus é o Deus que se fez homem e nós adoramos a Ele. Enquanto tantas pessoas no mundo tentam encontrar algum guia espiritual, humano, para lhes dizer, apontar o caminho, mostrar o que fazer, as decisões a serem tomadas nas suas vidas, nós não procuramos isso apenas numa pessoa. Nós procuramos isso em Jesus, porque Ele não é apenas um homem sábio que ficou no passado, mas Ele é o Deus que se fez homem. E é nele que nós queremos depositar toda a nossa esperança e fé. Nessa manhã, quando nós abrimos a Tua Palavra e lemos mais uma vez das Escrituras, nós pedimos ao Senhor que, assim como a Palavra é aberta, que o nosso coração também possa ser aberto para receber a Tua mensagem, o que o Senhor vem nos ensinar. Que o Teu Santo Espírito toque fundo nos nossos corações nessa manhã também. E que assim nós possamos sair daqui alimentados com a Tua Palavra, assim como nos alimentamos com o pão de cada dia. E que desta forma possamos ser nutridos também em nosso espírito, para nos fortalecermos, assim como o alimento material fortalece o nosso corpo. Pedimos a Tua bênção e a Tua direção nessa manhã, quando nós refletimos na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. A nossa reflexão hoje tem como base o versículo 6 de Mateus 2, quando diz: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Essas são as mesmas palavras de Miqueias 5, também, quando diz: de ti, Belém Efrata, sairá aquele que vem para ser o líder de Israel. Palavras do profeta e palavras também de Mateus. Naquela linguagem antiga diz: porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. O guia que vem para apacentar o meu povo. E é nessa linguagem, a linguagem de Almeida, que eu gostaria de refletir hoje. Pois é, 25 de dezembro já passou. O Natal foi ontem. As famílias já se reuniram, já fizeram as suas festas, já se cumprimentaram, já ganhamos um Feliz Natal das pessoas que estão próximas de nós. As crianças já ganharam seus presentinhos, adultos também, ou às vezes não, ou ganham um abraço, ou o presente dos adultos é dar o presente para os pequenos. Mas hoje é novamente domingo. Domingo, dia de estarmos na casa do Senhor, dia de culto. Só que a mensagem do Natal ainda continua.
continue, deveria, como foi falado pelo nosso irmão o presbítero Nico, todos os dias ser Natal. Ainda meditamos um pouquinho sobre os detalhes dos relatos que falam do nascimento de Jesus, como esse de Mateus, capítulo 2. Só que o ponto é que a Bíblia não fala nada sobre as datas do Natal. Será que foi de fato no mês de dezembro? Será que o Natal foi no dia 25, como nós comemoramos? Alguns estudiosos, inclusive alguns pesquisadores, dizem até que o nascimento de Jesus aconteceu no mês de abril, ou no mês de maio, porque era mais ou menos essa época que as pessoas podiam fazer uma viagem mais longa. E durante a noite também os pastores poderiam estar nas campinas, porque no inverno, que seria ali o mês de dezembro, na Palestina, os pastores não saíam para as campinas e passavam a noite nas campinas, eles voltavam para a cidade para se esquentar. Bom, alguns dizem até que a data do Natal nem deveria ser comemorada na igreja cristã, porque nós deveríamos talvez deixar essa celebração do Natal de lado, porque a Bíblia não fala do Natal como uma base de comemoração religiosa. Antes nós deveríamos celebrar mais as festas judaicas, porque essas estão na Bíblia, no Antigo Testamento inclusive. Então essa, por exemplo, a Páscoa deveria ser a data mais celebrada dentro do cristianismo, para alguns críticos. Eu até concordo em certo ponto que nós deveríamos nos lembrar um pouquinho mais das festas judaicas no cristianismo, porque elas têm muito a nos ensinar com a nova roupagem que nós recebemos do cristianismo, do Novo Testamento, que traz um sentido, inclusive, maior para a nossa fé. Mas o nascimento de Jesus é importante também. E a Bíblia não fala de datas, mas fala de muitas coisas. Fala de José e Maria e da predição dos anjos. Fala das promessas que foram feitas para Zacarias e Isabel, uma mulher estéril e que teve um filho que também foi predito no Antigo Testamento, que prepararia o caminho para o Senhor. Fala da publicação do decreto do imperador César Augusto, que nós lemos no primeiro texto, convocando a população para se alistar, e José e Maria indo se alistar sem ter um centavo quase no bolso. Gente humilde, gente pobre. Fala dos milagres do céu se abrindo nas campinas de Belém, com os pastores recebendo também essa mensagem da salvação por meio dos anjos. E fala dos sábios do Oriente, que nós lemos nesse texto também de Mateus. Os sábios que vieram lá da corte, provavelmente do rei da Pérsia, e que eram seus conselheiros e astrônomos famosos. Naquele tempo, astronomia e astrologia era quase que a mesma coisa. Ou eles vieram de longe porque estudavam as estrelas e vieram conhecer o rei que havia nascido. A Bíblia não fala nada sobre o mês de dezembro, mas Deus nos fornece nas Escrituras tudo aquilo que nós precisamos saber sobre a salvação. E isso nos basta. A principal lição: Deus cumpriu o que prometeu. Isso é o Natal. Deus prometeu que viria o Salvador, o Messias, e a promessa foi cumprida. E que por isso, eu e você, hoje, em 2020, quase virando para 2021, nós podemos depositar toda a nossa confiança nesse Deus e esperar nele, porque ele é alguém que fala e faz. Esse é o ponto. E é isso que Mateus quer dizer aqui nesse versículo. Por isso, desse pequeno relato daquilo que o profeta Miqueias havia dito mais de 700 anos antes de Jesus nascer, que a pequena cidadezinha de Belém, Belém Efrata, iria trazer a nós aquele que vem para ser o Messias, que vai apacentar, guiar o seu povo, o povo de Israel. Na verdade, o que
que Mateus faz aqui é trazer à tona aquilo que já era consenso para todo mundo. Todos os sacerdotes, todos os mestres da lei, todas as famílias de judeus piedosos que conheciam as Escrituras já sabiam disso, que de Belém nasceria o Messias. E nesse tempo, então, Jesus nasceu. Ele vem para ser o rei dos judeus. Em outras palavras, quando Miqueias lá atrás havia predito, feito essa profecia, ele estava querendo meio que gritar bem alto para todos ouvir: gente, chegou o nosso pastor. Porque essa é a predição. Vem aquele para guiar e apacentar as ovelhas de Israel. Chegou aquele que vem para apacentar as ovelhas do Senhor. A nossa tradução aqui diz liderar e guiar. Mas no texto grego e também no hebraico, buscando essa profecia de Miqueias, diz aquele que é um líder que vem para apacentar. Isso quem faz é um pastor. É um pastor que apacenta as suas ovelhas. E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês hoje. Porque quando a gente pensa nessa palavrinha Natal, Natal não é a chegada de uma criança, simplesmente. O Natal não é um menininho romântico, bonitinho, gordinho, deitado numa manjedoura. Mas o que Mateus nos diz aqui e quer nos mostrar é que Natal é a chegada do nosso pastor, do nosso supremo pastor, que é Cristo. Pastor que ao mesmo tempo é rei. E se nós olhamos para Mateus aqui 2, capítulo 2, versículo 6, nós vemos que em cada detalhe dessa profecia, Deus nos aponta duas coisas. De um lado, ele nos mostra aquilo que o ser humano precisa. E do outro lado, nos mostra como que Deus vem suprir essa necessidade. Através de Cristo, o seu Filho. A primeira coisa que a gente vê nessa profecia é que nós precisamos de um guia. É isso que Mateus diz. Ele é aquele que vem, um líder, para guiar o meu povo. Nós precisamos de um guia. Só que aí que está o ponto. Qual é a função de um guia? Às vezes a gente não consegue entender esse outro detalhe. E é bonito ver isso porque o guia, aqueles que já fizeram trilhas, já passearam na mata, sabem que o guia não é aquele apenas que mostra o caminho. O guia não é aquele que diz, gente, vai por ali. Sabe quando a gente está meio perdido, que a gente para num canto e pede uma informação, e uma pessoa nos diz, pega e segue 3 ali, quadras adiante, depois você vira à esquerda, daí você vai ver ali, vai ter um hotel, ou um hospital, ou alguma construção grande, daí você dobra à direita e você vai chegar no seu destino. Guia não é esse. Guia não é aquele que aponta o caminho para você passar. Mas o guia é aquele que conduz você pelo caminho. O guia é diferente do que simplesmente apontar a direção, o guia é aquele que vai junto. É um líder que caminha junto. O guia é aquele que na hora que você precisa atravessar, de repente, um riacho, ele não é aquele que diz, vai por aqui, ele é aquele que diz, pise nessas pedras aqui. Ele mostra os caminhos das pedras e vai junto, guiando você na direção. Vai junto com você, vai na frente de você. Inclusive para que você possa o seguir e não corra o risco de se perder. Ele não diz para você simplesmente, vá por lá. Ao contrário, ele diz, vem por aqui. Percebem? Não é vá, mas é vem. Venha por aqui.
Esse é o guia. Nas entrelinhas desse texto, o que Mateus está dizendo era que Israel precisava de uma direção. Israel precisava seguir alguém pelo caminho. E na época de Miqueias, quando nós lemos o texto dessa profecia lá no Antigo Testamento, a situação não era diferente. Israel estava profundamente afastada do Senhor. E é interessante que o próprio Miqueias diz, olha, o que vai acontecer com o reino do norte de Israel, que tem a sua capital em Samaria, não é algo muito agradável, não. A cidade vai ser destruída, a nação vai ser dispersa, o povo será levado cativo. E isso realmente aconteceu. 720 anos antes de Cristo, a Assíria invadiu o reino do norte de Israel e todos foram levados cativos. E o reino do norte nunca mais se reconstruiu. E quando Mateus registra aqui essa profecia de Miqueias, a nação de Judá, Israel, agora que era Israel do Sul, vivia numa situação bem semelhante. O povo estava oprimido. O reino do imperador romano dominava todo aquele mundo conhecido. Os políticos da época, aqueles que faziam parte da corte do rei Herodes, eram todos corruptos, lunáticos, insensíveis ao sofrimento do povo. Não estavam muito preocupados com a nação que morria de fome. O sistema do templo, que era o sistema religioso, possuía uma estrutura, meus irmãos, gigantesca, entre sacerdotes, fariseus, líderes, conselheiros, que viviam na pompa, viviam no luxo, enquanto o povo quase morria de fome. E todos esperavam, de alguma forma, qual vai ser o nosso futuro? Como será que existe uma esperança de nós novamente sermos uma nação feliz? Vamos dizer, nos dias do primeiro Natal, que nós comemoramos ontem, a nação de Israel estava mergulhada em amargura. O Natal veio acontecer num contexto de amargura, de sofrimento e mais, de ódio. Ódio por conta da opressão dos governantes poderosos. Crise política, crise econômica, crise social e crise espiritual. Esse foi o contexto do primeiro Natal. As pessoas sofrendo enchiam as ruas. Não sabiam mais em quem confiar. Alguns estudiosos que olham um pouquinho para o contexto dessa época de Israel, no tempo do nascimento de Jesus, dizem que cerca de 50% da população morria antes de completar 50 anos. Imaginem o que significa isso. Cuidados com médicos, com saúde, praticamente eram nulos. As pessoas se viravam como podiam. Era igual mais ou menos no interiorzão do Brasil, lá na década de 50, que não tinha médico. O que tinha era curandeiro. Era o curandeiro que tentava dar conta com rezas, com orações e com ervas, para ver se as pessoas saravam de suas enfermidades. E mais, a discriminação em Israel era gigante. As pessoas eram divididas em classes sociais e aquelas que faziam parte de uma classe social que talvez ou não era da nobreza, mas era do clero, eventualmente, dos religiosos, tinham uma posição um pouquinho melhor, enquanto as outras pessoas que tinham profissões, inclusive, um pouco menos honrosas, eram discriminadas. As pessoas eram divididas, inclusive, por profissões. Quem era pastor de ovelhas, como a quem os anjos revelaram o nascimento de Jesus, os pastores de ovelhas nem entrar no templo para fazer as suas ofertas podiam, porque cheiravam mal. E as pessoas discriminavam eles. E ali, de repente, Mateus, usando a profecia de Miqueias, diz: o povo que jazia em trevas viu grande luz.
e os que viviam nas regiões da sombra da morte, resplandeceu-se a luz. Lá em Mateus 4,16. Trevas, sombras da morte. Vocês já pensaram que o Natal aconteceu nesse meio? E agora digam para mim, numa situação como essa, de trevas, qual é a maior necessidade do ser humano? Alguns diriam, pastor, o ser humano precisa de libertação. Está tão na moda essa palavra, libertação. Eu acho que não. Quando você está vivendo em trevas, nosso próprio irmão, o presbítero Nico falou, você precisa do quê? De luz. Se você está nas trevas, você precisa de luz. Se você vive na sombra da morte, como diz Mateus ali, referindo-se aos profetas, você precisa de luz. Você precisa de alguém que te guie na luz. Assim como o pastor guia suas ovelhas quando passa, dizendo lá, fazendo referência ao Salmo 23, pelo vale da sombra da morte. Você precisa de luz. Certo dia, Jesus estava até à beira-mar, com as pessoas ao seu redor, multidão perto de Cristo para ouvir Jesus pregar. E naquela ocasião, Jesus olhou para aquela multidão sem esperança, gente triste, que não tinha mais fé nos homens e nas pessoas. Jesus olha para elas e diz a Bíblia que ele se compadeceu, chorou, porque essas pessoas eram como ovelhas sem pastor. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É a nossa vida, meus irmãos. Se você quer sair do vale escuro, se você na tua vida sente como se as nuvens sombrias estivessem se aproximando, às vezes parece que a nuvem sai e você consegue sentir um pouquinho o calor do sol e um pouquinho da luz brilhando no seu rosto, mas de repente a nuvem volta e escurece tudo novamente. Se você quer sair do vale escuro, você precisa de um guia. Um guia que não apenas mostre o caminho e diga é por aqui ou é por ali, mas um guia que vai com você. E quando você não pode mais caminhar, te carrega no colo. Nós precisamos de um pastor, que é Jesus. Como diz o Salmo, o Senhor é o meu pastor. E vejam bem como que está no Salmo. Nos guia no vale escuro, mas também pelas veredas da justiça. O pastor é aquele que nos conduz no caminho da justiça. E por quê? Porque às vezes nós, inclusive, passamos pelos festejos de Natal e no fim de ano nós todos nos tornamos um pouquinho mais religiosos. As pessoas são assim. Chega na época de Natal, fica um pouquinho mais espiritual. Não sei o que acontece, mas a festa do Natal causa isso nas pessoas. Ficam um pouquinho mais religiosas e nós ficamos até talvez mais generosos, nos lembramos dos mais necessitados, nós compramos algumas lembrancinhas para as pessoas que moram junto conosco ou alguns amigos. Alguns até ainda hoje enviam um cartão de Natal, outros mandam um cartãozinho de Natal na mensagem do celular. Ou seja, tudo isso a gente pensa, olha, eu vou registrar na minha agenda tudo isso de bom que eu estou fazendo. E eu espero que Deus também esteja registrando na agenda dele lá no céu. Todas as minhas boas obras que eu cumpri neste final de ano. Mas Natal é outra coisa. Natal é nos permitirmos deixar pastorear por Cristo. Não é, como eu falei, o bebezinho gordinho, bonitinho na manjedoura, mas é nós olharmos para Jesus e reconhecermos que estamos perdidos na floresta. E que se não for por Cristo, nós vamos estar perdidos na mata escura para sempre. E não conseguiremos sair de lá. Ou seja, Natal é abrirmos o nosso coração orgulhoso, muitas vezes, e deixarmos ser transformados por Jesus.
que vai nos guiar agora pelas veredas da justiça, que são os seus caminhos, os caminhos da justiça. É o pastor que nos tira do escuro, como eu falei, trazendo-nos para a luz, mas diz: agora caminhe por aqui. Não adianta eu tirar você do vale escuro e você querer voltar para ele. É tão interessante isso, meus irmãos, que uma vez eu escutei até um médico usando um exemplo para falar das questões espirituais. Ele diz: você já percebeu que quando está terminando o dia e você está com a luz desligada da tua casa, você se acostuma? Vocês já perceberam isso? Que quando vai terminando o dia e você está na tua sala, às vezes lendo um livro, e você não liga a luz, às vezes chega 8 horas da noite e já está escuro. E você nem se deu conta que está escuro. E na hora que você liga a luz, você diz: nossa, como eu consigo ler melhor? Não é assim com você? Nós nos acostumamos com o escuro. Às vezes nós vamos saindo da luz, entrando na mata escura das trevas, e nem percebemos que de repente nós tropeçamos e não conseguimos mais achar a saída. É assim também com as pessoas quando vão para uma trilha escura e se perdem lá dentro, porque não percebem que a noite está chegando e não conseguem mais encontrar o caminho de volta para casa. Jesus nos tira das trevas, mas Ele quer também nos guiar pelas veredas da justiça. Você sai das trevas, não volte para lá. Não volte para lá. Caminhe comigo pelo caminho da justiça. O caminho da justiça de Cristo Jesus é o caminho da luz. E por fim, diz o nosso texto aqui que o pastor precisa ser aquele que vem para nos apacentar. Apacentar. Eu gosto dessa palavra, me desculpe usar aqui, mas no holandês que diz weiden, que quer dizer parecido com isso, mas também tem um sentido mais profundo de alimentar. Seria uma tradução muito boa também. Apacentar às vezes dá essa ideia também. O pastor que apacenta as ovelhas não é apenas aquele pastor que guarda, que cuida, mas apacentar também é alimentar. Nós precisamos disso, de um pastor que venha para nos apacentar. E apacentar é um cuidado diário. Diferente agora do guiar, apacentar é estar todo dia com a ovelha. E o pastor faz isso com o seu rebanho. E quando Mateus usa essa expressão aqui, que ele é o guia que vem para apacentar, ele quer mostrar esse caráter de Cristo, do Messias, que é o caráter provedor. Aquele que cuida de todas as necessidades, as mínimas necessidades da ovelha. Não só dizer assim: comida está ali. Mas ele leva a ovelha até o alimento, traz o alimento até a ovelha, traz a ovelha para um lugar seguro, um abrigo, traz a ovelha para um lugar onde eventualmente durante a noite ela possa passar uma noite fria, mas sem sofrer com isso. Trata da ovelha. Apacentar é tratar. E é isso que Deus faz conosco por meio de Jesus Cristo. O problema é que muita gente quer só o pastor do apacentar. Tem muito crente que quer o Jesus que alimenta, o Jesus que abençoa, o Jesus que cuida, mas não quer o Jesus que guia. E esse é o ponto, às vezes, que é um problema para nós. Mas nós precisamos disso. O Cristo que nos guia e o Cristo que nos alimenta. E para terminar, meus irmãos, é hora de nós olharmos para nós mesmos. Diz o texto no final que Deus envia o seu pastor para o seu povo. O meu povo, diz Mateus no finalzinho desse versículo. Isso quer dizer que nós somos as suas ovelhas. Nós somos o seu povo. E ovelha é isso, meus irmãos. Ovelha é um dos bichinhos que existem na natureza, um dos bichinhos mais fracos que tem. O lobo cuida de si.
O urso cuida de si. O leão cuida de si. Até os coelhos cuidam de si. Os coelhos têm a capacidade de correr e fugir. Os gatos cuidam de si próprios. Sobem nas árvores, se escapam. Os lobos têm suas tocas. As águias, as corujas têm suas asas para fugir. Agora já pensaram numa ovelha? A ovelha não possui assim um sistema tão apurado de defesa. Infelizmente. A ovelha não é rápida, como os gatos, como os coelhos. A ovelha não tem nem sistema de camuflagem, já viram? A ovelha é aquele negócio grande assim que está no meio do campo, todo mundo enxerga. Não é um camaleão, não é uma codorna. A codorna, quando está escondidinha no meio do mato, você não enxerga ela. Ela se camufla. A ovelha não possui garras afiadas, presas afiadas. As ovelhas são umas coitadinhas. A ovelha precisa de um pastor. Se ela não tiver um pastor, ela morre. Antes de ela tentar lutar, ela já morre. Antes de tentar reagir, ela já morre. Porque ela não consegue escapar. Não tem toca, não tem árvore, não tem asa, não tem força. E qual é a profissão do pastor? Na antiga Israel, era essa. Permitir que a vida de suas ovelhas fosse um pouquinho mais tranquila. Para que elas pudessem crescer, se fortalecer e dar a lã e a carne. E Davi foi um pastor. E Davi foi um pastor disposto a lutar até a morte pelas suas ovelhas. E Jesus é filho de Davi. José era filho de Davi. E Jesus deu a sua vida. Davi, o primeiro rei e primeiro pastor, estava disposto a dar a sua vida pelas suas ovelhas. E ele mesmo disse: eu lutei contra leões e ursos, quando Saul perguntou o que ele fazia. Mas Jesus não lutou contra leões e ursos, Jesus deu a sua vida. Deu a sua vida pelas ovelhas. Que nesse Natal você possa olhar para Cristo Jesus como seu supremo pastor. Aquele que vem para te guiar das trevas para a luz e te conduzir pelos caminhos da justiça. Amém. Vamos cantar o hino 25, Nasce Jesus. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, vem dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste. Ai, a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império. Gratos louvores, anjos e homens deem. Nasce Jesus, glórias a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, que a todos Deus quer bem. Deus nos amou, Deus se encantou, Cristo Jesus, Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, vede o menino deitado. Deus nos amou, digam-nos todos os povos, gozam paz e salvação todos os que creem. Reino bendito,
reino de amor divino. Gratos louvores, anjos e homem deem. Nasce Jesus, glórias a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, a todos Deus quer bem. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai Celeste, nós louvamos o Teu nome porque Cristo Jesus, o Messias prometido, veio para ser o nosso pastor. Aquele que nos guia pelo caminho da luz, pelo caminho das veredas da justiça. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque nós não precisamos mais caminhar perdidos nas sombras, mas podemos olhar para Ti e encontrarmos esperança novamente. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja abençoando cada família representada aqui nesta manhã. Olhe para todos os nossos lares, cada irmão e irmã que está aqui presente, o Senhor sabe das suas necessidades. O Senhor sabe também daqueles irmãos e irmãs que passam por momentos de aflição, de dificuldades, de sofrimento e que buscam em Ti novamente a alegria da salvação. Que o Senhor, neste Natal, venha trazer também esta alegria em nossos corações, por não precisarmos mais caminhar neste mundo como ovelhas sem pastor, que era o caso de Israel nos tempos do primeiro Natal. Que nós possamos olhar para Ti e ter novamente esperança. Que o Senhor abençoe nos lares de cada um de nós, quando passamos pelas dificuldades dentro das nossas famílias também. Que o Senhor possa trazer de novo dentro dos nossos lares a união, o perdão, o compromisso mútuo, o desejo de um ser bênção na vida do outro também. Que o Senhor possa abençoar-nos também neste final de ano. Em cada família que o Senhor possa trazer também neste final de ano o desejo, o desafio de vivermos um 2021 mais na Tua presença. Não correndo apenas atrás dos nossos próprios interesses, como também refletimos hoje nessa meditação. Pensando que, anotando as boas obras do Natal, tudo já está garantido e pronto para o próximo ano. Mas que o Senhor possa nos ajudar a vivermos o Natal todos os dias. E que nós possamos, no ano de 2021 também, caminharmos na luz, na Tua presença, nos Teus caminhos, um caminho de justiça. Abençoe todos aqueles que estão enfermos também, que o Senhor possa trazer a cura. Aqueles que se sentem fracos, que o Senhor possa dar a força. Aqueles que, também arrependidos de coração, sentem o peso do pecado, que o Senhor possa dar a alegria do perdão. Dá-nos um domingo abençoado também hoje, uma semana abençoada também, que é a semana que antecede o ano novo. Que possamos ter uma virada de ano também abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar em pé o hino final 380, Peregrinando por sobre os montes, e então recebermos a bênção do nosso Senhor. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Escude-se Jesus, brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores ao meu Senhor. Sombras à roda, sombras em cima, o Salvador não hão de ocultar.
Ele é a luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores ao meu Senhor. A luz bendita me vai cercando em meu caminho para a mansão. Mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores ao meu Senhor. Recebam agora a bênção do nosso Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Cumprimentem-se com a paz de Cristo. Um bom domingo para todos.